Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, diretamente aqui das dependências da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que você pode assistir esse programa pela TV, no 10 da Tech Cable, né? Pode também assistir no www.tvredepetropolis.com.br e agora também no aplicativo RPT Play, que você pode abaixar em qualquer smartphone. Olha que legal, a gente pode ser assistido de várias formas. Só que não pode assistir quando estiver dirigindo. Dirigindo não pode assistir, não pode teclar, não pode nada. Só dirigir e prestar atenção. Nosso papo de hoje é um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre Maio Amarelo, que é o mês que tenta fazer com que todos nós nos conscientizemos da importância dos cuidados com o trânsito. A gente vai conversar com a Carla Leite e o Augusto Quintela, que são do Sindicato dos Bancários. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetropolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso bate-papo. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Carla tá ficando parceira aqui, tô adorando isso. Uma Virei mulher, freguês, uma né? Carla que tem conteúdo, que conversa com a gente. E hoje trouxe um acompanhante. Bem-vindo, Augusto. Obrigado, é um prazer Seja estar muito aqui. bem-vindo a esse espaço que é meu, que é nosso, que é de todo trabalhador. Obrigado. No programa de hoje a gente vai falar sobre Maio Amarelo. Então vamos começar de uma forma bem básica. O que é Maio Amarelo? O Maio Amarelo é um movimento mundial de conscientização da sociedade sobre os acidentes de trânsito e com as mortes causadas por ele. Até porque, todo ano, milhões de pessoas morrem e sofrem sequelas que vão levar para a vida toda por causa desses acidentes de trânsito. Como é que foi escolhido o símbolo dessa campanha, que é o laço amarelo? Bem, a história do laço é muito engraçada, porque lá nos anos 40... a esposa de um soldado americano que estava preso no Irã, ela usou um laço como advertência e para chamar a atenção das autoridades sobre o caso que estava ocorrendo com o marido dela e com outros soldados. E a partir daí passou a se usar o laço. E o laço amarelo por quê? Porque os movimentos mais conhecidos no Brasil, da AIDS, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, todos eles usam o laço amarelo. E por que o amarelo? Porque o amarelo é a cor de atenção no trânsito. Então é uma advertência. Certo, é verdade. E maio, por ser o dia de lançamento da campanha da ONU, fez de segurança no trânsito. Maravilha. Então tem motivo, isso é interessante, né? Não foi aleatório. A gente está falando do amarelo que tem a ver com a faixa, a atenção, tem a ver também com aquela faixa, né? Que separa, aquela que você não pode ultrapassar. Então tem todo um significado, não é? Uma simbologia em cima do amarelo. Uma simbologia, é verdade. Vocês acham que existe alguma preocupação de fato do governo com essas questões relacionadas aos acidentes de trânsito? É assim, é até complicado. Assim, a gente como usuário, né, do trânsito, como pedestre, como motorista, às vezes a gente não se sente muito representado pelo poder público em relação a isso. Porque, na verdade, o poder público teria que fazer mais ações para a conscientização do trânsito, né? Não só no Maio Amarelo, não só no mês de maio, entendeu? Então, tem uma preocupação, mas ela está engatinhando ainda, no meu ponto de vista. Eu acho que não tem tanta. Como profissionais que atuam no sindicato, que lidam com os trabalhadores e, principalmente, com um tipo de trabalhador muito estressado, porque a gente já conversou várias vezes aqui, que os sindicatos bancários sofrem com o estresse da pressão do banqueiro. Não é que tem que ter lucro, então tem que vender e todas essas coisas. Vocês acham que, de uma forma geral, o estresse da sociedade, essa questão da velocidade, que tudo tem que ser para ontem, isso também fez com que o número de acidentes aumentasse nos últimos anos, nos últimos tempos? Sim, porque quando você está com alto nível de estresse, você tende a perder a paciência, o diálogo. Então, a gente sempre vai partir para
esbravejar para ofensa, para depois centralizar, pensar, poxa, vamos raciocinar. E ver que você brigar no trânsito, discutir, sair do carro, brigar com outro motorista ou discutir com um pedestre, não adianta. Você querer mostrar que a pessoa está errada na forma da violência verbal, da briga. Então, o estresse hoje, acho que a pressa de tudo, a gente está dirigindo pensando que tem que chegar em casa, fazer isso, fazer aquilo, ou já sai de manhã dirigindo pensando que está atrasado, tem várias tarefas durante o dia. Então, o estresse acumulado no trânsito é uma arma perigosa, sim. Tem um desenho animado, que eu podia ter pensado nisso antes, mas é um desenho do Pateta. Vocês já viram o desenho do Pateta, que ele é o motorista e ele entra no carro e ele grita e ele esbraveja? Vocês lembram disso? Não. Um desenho maravilhoso. Eu juro que eu vou pegar um trechozinho para botar no próximo programa, que é assim, é um exemplo clássico. O Pateta é a Disney é um dos mais pacatos, dos personagens mais pacatos, e ele tem um desenho inteiro específico falando sobre educação no trânsito. E é impressionante. Falando em educação no trânsito, a gente tem educação no trânsito para as crianças ou a gente só fala de maio amarelo e trânsito quando já está falando do acidente? O maio amarelo em si é um mês de conscientização, mas a gente entende que a conscientização tem que ser todo dia. Começar nas escolas, as crianças têm que começar aprendendo no ensino médio, na faculdade, todos eles que estão naquela idade já para adquirir seu carro, que todo mundo completa 18 anos, vou tirar a carteira, quero meu carro. Então tem que começar o trabalho de conscientização ali. Então eu não vejo em Petrópolis, até por causa dos meus filhos serem pequenos, conscientização do trânsito no colégio dele. Meu mais velho tem 14 anos, mas realmente no colégio dele não fala sobre isso. Quem fala somos nós. Então cabe nós, sociedade, pais de família, trabalhadores, começarmos a transmitir isso para a nossa criança. Até mesmo para ser uma forma preventiva de evitar o acidente, não depois que ele acontece, né? Muito dessa questão relacionada à educação no trânsito é aprendida só lá na autoescola, naquelas aulas obrigatórias, né? E que todas as pessoas, de uma forma geral, percebem como uma chatice. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque minha mãe tem 50 e... Mãe, 50. Pra que o restante, né? Isso aí. Minha mãe tem 50 e poucos anos e está tirando a carteira de motorista. E ontem, ela estava lá em casa, ela falou assim, o Detran não está marcando e tal, não sei o quê. Mas eu só vou estudar a legislação, porque é o mais importante. E as placas. E eu fiquei parada assim, olhando, porque é muito disso, né? Uhum. Você vai segmentando o que é o relevante. Então, até a própria autoescola que deveria educar, na verdade, você vai dando um jeito de ficar mais ou menos, né? Você vai dando as dicas, né? Vai cair isso na prova, você tem que estudar aquilo, então você meio que não pega no todo, né? Você vai em pontos específicos ali que te interessa mais, né? Voltando especificamente assim para o nosso assunto, que é o Maio Amarelo, né? As Nações Unidas editou uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como uma década de ações para a segurança no trânsito. Petrópolis está dentro dessa regra? Vocês sabem dizer isso para a gente? Como é que está essa questão? Olha, essa resolução é que a ONU visa diminuir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020. Né? Petrópolis começou o Maio Amarelo em 2014, nós estamos entrando no 3º ano do Maio Amarelo. A Prefeitura de Petrópolis colocou no calendário municipal o Maio Amarelo a partir de 2015. Então, foi como a Carla falou, nós estamos apenas engatinhando nesse processo. Lógico, não é só a Prefeitura, né? É a Prefeitura e a própria sociedade civil como um todo que tem que participar desse movimento. A sociedade civil organizada e aí sim o papel tão importante dos movimentos sindicais. Dos movimentos sindicais, da sociedade, federações, associações de moradores, e assim, enfim, todo mundo que queira, que tem interesse nessa conscientização no trânsito, porque quando a gente fala de um acidente fatal ou de uma pessoa que fica lesionada, às vezes, para sempre. E não se trata só das lesões. E as famílias que perdem seus familiares? Como é que fica o psicológico, a emoção de um pai, de uma mãe, de um irmão que perde alguém? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a sociedade ela tem que realmente voltar os olhos e a atenção, que isso é uma coisa muito grave, porque os acidentes, em Petrópolis, a gente trouxe aqui também algumas estatísticas, é muito acidente. A gente não tem noção de como tem acidente em Petrópolis e como as pessoas morrem em Petrópolis.
A gente começou a ter um pouquinho mais de noção disso agora, não sei se eu estou enganada ou porque eu também sou da imprensa, né? Por conta do aplicativo WhatsApp. Porque as pessoas agora têm uma velocidade muito rápida, né? E aí, assim, morreu um motoqueiro ali, um acidente aqui, um acidente acolá, o carro bateu ali. Eu tenho 2 grupos no meu WhatsApp de Carla, né? Como jornalista, de 2 grupos de imprensa. Então, a gente fica sabendo muito disso. Mas a gente pode já falar dos números ou você quer que a gente dê um intervalo? Não, podemos. Vamos. Como é que estão esses números Aqui, com relação às estatísticas de Petrópolis? A gente que tem aí uma população em torno de 300 mil habitantes. A gente pesquisou aqui, de 2011 para cá, a gente não conseguiu os dados ainda de 2014 e 2015. Mas, para você ter ideia, em 2011 foram 2010, né? 49 mortos, sendo 38 homens e 11 mulheres. Então, a gente percebe que o homem ele é mais ousado assim na direção, né? Motivo que a gente sabe que, por exemplo, o seguro de carro para mulher é mais barato Do que para homem. do que para homem. Meu carro, o carro lá de casa, né, da minha família, da minha casa, está no meu nome porque o seguro é mais barato. É mais barato. Em 2011, foram 50 mortes em Petrópolis, 46 de homens e 4 de mulheres. Em 2012, 74 mortes, 52 de homens e 22 de mulheres. Em 2013, 58 mortes, 44 de homens, né, e 14 mortes de mulheres. De 2012 para 2013 teve uma queda pequena, mas de uma forma geral a gente está falando de um crescimento. Será que isso também é por conta do aumento de carros, o aumento de motos, o aumento do transporte particular e não do público de qualidade? O grande percentual de mortos, ele não se restringe somente ao carro, à moto, né? Ao pedestre que atravessa no local errado. Então, isso tudo é computado. E um dado importante que eu queria complementar nessa estatística é que nem todos os mortos por trânsito constam nessa estatística. Porque uma declaração do Corpo de Bombeiro que eu li no início da semana do Maio Amarelo, consta que o Corpo de Bombeiro ele faz o socorro quando tem morte na pista, né? Na ocorrência. No lugar do local, acidente. é computado. Às vezes ele leva esse acidentado para o hospital e no hospital esse acidentado fica lá uma semana, vem a óbito, eles não têm como computar isso. Então, às vezes, pode até ser um número maior. Deve, com certeza, Fora ser o muito número de maior, sequelas porque uma que parte considerável das pessoas Vai chega em vida ainda no hospital Isso aí. ou no meio do caminho, que é uma coisa que acontece também. Eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, dando continuidade a essa conversa sobre Maio Amarelo e a importância de todos nós, cidadãos, nesse contexto do trânsito. Fica com a gente. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Não dá nem pra acreditar. Tão jovem, tão saudável, tão caridoso, tão forte. Vem cá, que eu vou te prender! E vai me prender por quê? Qual o meu crime? E você roubou meu coração. Vai me agarra, pessoa. Me leva. Me joga na parede. Eu vou te largar. Ai, que solta. Ai, agora me fardar.
melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que a gente leve para você informações importantes sobre o dia de todos nós trabalhadores. A gente estava aqui no intervalo conversando um pouquinho e a gente falou sobre o quantitativo médio de acidentes que não tem vítima, porque até agora a gente falou das vítimas, mas como a Carla bem lembrou, né, muita gente fica lesionado, para de trabalhar, tem que recorrer ao seguro, saúde e todos os outros problemas em torno disso. A gente tem uma média de número? Olha, em torno de uma média de 2.000 acidentes de trânsito em Petrópolis por ano. Se a gente está falando de 2.000 acidentes, a gente está falando aí que em torno de 3 acidentes por dia nessa cidade que a gente ainda fala que tem um trânsito tranquilo. Não é porque, assim, principalmente quem é carioca, vem passar uns dias aqui, né? Fala assim, nossa, Transpetrópolis é tranquilo, tem até engarrafamento, mas é bom. Mas, na verdade, não tá mais tão bom assim, né? É um acidente a cada 8 horas. Não é tão tranquilo. Se a gente for fazer uma matemática um tanto quanto durinha, né? É isso. Agora, esses acidentes, eles são mais de carro ou de moto? A gente sabe isso? Motos, né? Eu acredito. Moto, porque a moto não tem tanta segurança para o piloto, a não ser o capacete. Eu costumo brincar falando que o para-choque do motociclista é o peito dele. E se ele bater, ele vai bater de frente. Ele vai bater com o corpo dele, se ele cair, ele vai ralar o corpo dele. Então a probabilidade do motociclista morrer é muito maior do que um motorista de carro. E de ter sequelas, maior ainda, porque é o corpo dele que está em contato. O carro não, tem toda a lataria em volta, todo que protege, tem um airbag nos carros atuais, então tem muita proteção para o carro e muito pouca para o motociclista. Ainda falando nessa questão, né, da legislação e tal, e dos acidentes, a gente sabe que álcool e direção não combinam, né? Não. E que existe de vez em quando em Petrópolis a lei seca, que é aquela blitz. Agora tem uma lei nova surgindo, que é a questão de, se você ficar avisando da lei seca, é crime. Vocês viram isso? A gente tem informações? Nós vimos isso, até comentamos lá no próprio sindicato, que a gente acha uma perca de tempo ficar avisando. Entendeu? É uma ignorância. Eu acho uma tristeza. É porque você está avisando, você não sabe se essa pessoa vai para um outro caminho e vai causar um acidente no outro caminho, entendeu? Então, se a lei seca está lá, não é para impedir ninguém de ir para a noite, de tomar sua cervejinha, vai lá, bota aquele estado... motorista da rodada. Você é um grupo de amigos, hoje eu não vou beber, amanhã é você, então toma sua cerveja sem álcool, quem gosta, mas ficar avisando onde que é a blitz acaba atrapalhando até a prevenção de acidentes de trânsito. Porque você, na verdade, você tem a lei seca, que está fazendo a blitz. Aí eu monto um grupo e aviso o grupo, lei seca na Barão do Rio Branco. Gente, vamos pensar. Se você quer um trânsito mais consciente, mais seguro, você vai avisar um amigo que tem, o seu amigo está errado, ele tem que pagar pelo erro dele. Seja seu irmão, seja seu pai, seja quem for. Está bebendo alcoolizado, está com excesso de velocidade, ou está sem um cinto de segurança. Então, assim, eu acho que avisar uma blitz para outra pessoa, eu acho isso é de uma falta de consciência, de, sei lá, não sei, de humanidade. Você tem que pensar no outro, pode ser uma pessoa ali na frente que vai sofrer um acidente. Então, eu acho totalmente errado. Eu vi um caso bem interessante numa reportagem numa emissora de grande porte, dizendo que que os assaltantes estão começando a ficar em ruas paralelas à lei seca para poder fazer assaltos, porque aumenta o número de motoristas bêbados, lentos, e é super fácil de roubar. E eu achei assim, impressionante até que ponto chega a criatividade das pessoas. Uma é infringir a regra, é avisar, e o outro que é o ladrão se aproveitar. Se aproveitar da oportunidade, né, que a gente, enquanto cidadão, não deveria estar criando. Mas além da questão, bem nessa coisa de instruir o nosso telespectador, né, além da questão do álcool, que é muito batida, uma que a gente tem que falar agora é a questão das mensagens de texto, né? Uma das campanhas do Maio Amarelo Nacional é uma campanha que fala assim, um SMS da mãe perguntando, filho, onde é que você está? E ele fala, tô dirigindo, mãe. E quando ele responde, estou dirigindo mãe, do lado tem ele de muleta,
né, que é a coisa dos nossos WhatsApp, SMS e telefone celular. Vocês têm alguma estatística, algum número, um comentário sobre isso? Estatísticas nós não temos, não. Mas o número é muito grande. Hoje você vê de qualquer jeito o motorista sem o cinto de segurança, falando no celular, digitando, dirigindo com a mão só. Eu já presenciei quase um acidente numa faixa de pedestre, a pessoa que estava digitando no celular, um pedestre, que tem que ter consciência, e foi atravessar a rua sem olhar o trânsito, porque ele estava digitando. Não é só o motorista, Não é né? só o motorista, é o pedestre também. Pedestre também. O motorista também atende o telefone, conversa dirigindo, digita ou faz a ligação para alguém, né? Então, realmente, o trânsito é uma coisa que a gente tem que ter atenção. E 5 segundos que você tira o olho, pode acontecer um acidente. É verdade. A gente tem que estar atento, tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado e tem que entender que a vida é uma só. Né? Seja no trânsito de perto de casa ou de larga escala, a gente tem que tomar cuidado. E existe uma coisa muito interessante, que há pouco tempo eu descobri que os principais acidentes com óbitos são próximos de casa. Isso é uma coisa muito interessante, porque você está acostumado com aquela rua, com aquele quebra-mola, com aquela estrutura e não toma o mesmo cuidado que você toma quando você vai fazer uma viagem de grande porte. Meu marido e eu fizemos uma viagem agora, a gente foi de Petrópolis até Porto Seguro de carro. Custa muito mais barato, não é só porque é chique, não. Muito mais barato que avião e eu me diverti horrores. E na viagem inteira a gente não teve um momento de um possível acidente. Eu me lembro que nós chegamos no domingo, na segunda-feira eu saí daqui de Cascatinha e fui para o centro histórico. Quando eu voltei, quase que o rapaz atrás de mim bateu em mim, por conta de um trânsitozinho aqui no Quissamã. E eu estava pertinho de casa, tinha andado 2.800 quilômetros e não tinha encostado no meio-fio. Estava pertinho de casa, quase que eu perco a bunda do carro. Então, é uma estatística que eu tinha visto antes da viagem e que eu comprovei. E eu acho interessante a gente comentar aqui, porque quando você vai na padaria só com o seu carro, você pode falar assim, vou ali na padaria, não vou botar o cinto. Vou ali na esquina, não vou botar a criança na cadeirinha. Vou ali não sei o quê, e você não amarra o cachorro dentro do carro, porque você só vai levar o cachorro para ir no pet. Então, acho que isso também é relevante da gente pensar nessa conscientização para Maio Amarelo, né? Porque o Augusto até comentou, né, que os maiores acidentes são por bebida, excesso de velocidade, falta de cinto de segurança, inclusive no banco de trás, que os usuários do banco de trás precisam ir muito usar o cinto, não só os da frente, falta de uso da cadeirinha, né? E tem mais um, né? São 5. Excesso de velocidade, bebida alcoólica, falta de uso da cadeirinha e o uso de capacete pelo motociclista. Pelo motociclista, é isso mesmo. A gente está chegando no final. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre Maio Amarelo, informações, possíveis ações dos sindicatos, pode entrar em contato com os bancários? Pode sim. Como é que a gente entra em contato com o sindicato dos bancários? Pode entrar pelo e-mail, né? Sindibancários, Petrópolis, tudo junto, @gmail.com. Certo, maravilha. Augusto, queria dar mais alguma informação? A gente está chegando aí nos segundinhos finais. Eu só gostaria de frisar que a conscientização não tem que ser só do motorista, tem que ser do pedestre. Ele tem que reclamar quando ele vê um ônibus andando em alta velocidade, que o ônibus está cheio de vida dentro. O motorista tem que ser penalizado por causa disso. Certo. Entendeu? Respeitar as faixas de pedestre, os próprios ciclistas que estão andando na rua, respeitar os ciclistas, que não tem espaço para ciclista em Petrópolis. É verdade. Mas o ciclista tem que respeitar, o próprio motociclista tem que respeitar a faixa. Ele é um veículo comum, ele tem que seguir a faixa de um veículo comum, não tem que ficar cortando em zigue-zague. Entendeu? Então a conscientização tem que ser de todo mundo, não só do motorista. O pedestre também faz parte desse grupo. Eu queria, assim, posso falar rapidinho? Claro. Eu queria fazer um apelo para o poder público, né, para a cidade de Petrópolis, que a cidade está sem radar nenhum. Tem gente que não sabe, mas é verdade. A cidade não tem radar nenhum mais, porque acabou uma licitação que estava para vencer e o Tribunal de Contas do Estado estava verificando a possibilidade de uma nova licitação, que inclusive até já se pode fazer, mas eu acho que o poder público está sem verbas para fazer a licitação. Ia ser lindo, então, para o Maio Amarelo os nossos radares de volta. Então eu gostaria, se possível, que houvesse essa licitação, né, o poder público olhasse com
com mais seriedade para isso, já que ele participou do Maio Amarelo agora no início de maio, para conscientizar a população, né? Na abertura, e que ele fizesse também a parte dele, que é tentar aí agilizar os radares para a nossa cidade. Maravilha. Porque diminui muito o número de acidentes. Maravilha. Muito obrigada, gente. Obrigado, A gente Pedro. volta na próxima semana com um novo Trabalhador em Foco, sempre pensando em você. Um abraço. Tchau, querido. Até lá. Tchau.